que tanta gente reclama da matemática? É muito comum a gente ouvir a frase "eu odeio matemática". Será que é porque é mesmo muito difícil e só os gênios conseguem dominar essa prática? Para ser bom em matemática, precisamos exercitar o pensamento abstrato. É uma habilidade necessária para entender e aplicar as regras, macetes e formas de resolver problemas de matemática. Não é tão simples assim, né? Então vamos dar uma olhadinha dentro do nosso cérebro para entender como isto funciona. Nosso cérebro é especialista em reconhecer padrões e usar as informações do ambiente para fazer processamentos e produzir respostas. Quando o assunto é a matemática, os padrões que precisam ser reconhecidos são os números, os símbolos das operações matemáticas, de mais, menos, multiplicação e divisão, além das frações, decimais, logaritmos, equações, etc. Como o nosso cérebro é capaz de entender e processar estas coisas? Há um caminho que precisa ser trilhado desde o aprendizado dos primeiros números e operações matemáticas até que o assunto se torne confortável, independentemente do grau de dificuldade que seja apresentado. Esse caminho é o da representação. Desde o momento em que nos deparamos pela primeira vez com os números, é preciso que aquele símbolo numérico signifique para o seu cérebro exatamente o padrão de quantidade que ele deve representar. Assim, quando vemos o número 2, precisamos ativar no cérebro a ideia de quantidade. 2, 1 e 1. E quando vimos o 5, precisamos pensar em 1 mais 1 mais 1 mais 1 e mais 1. Parece óbvio isso, né? Mas você vai ficar bastante surpreso ao perceber que quando você pensa no número 38, a quantidade a que ele se refere pode não ser tão clara assim para o seu cérebro. Responda rápido. 69 é mais ou menos que o dobro de 38? Você reparou como respondeu essa pergunta? Se você precisou fazer contas mentais, somando 38 mais 38, ou multiplicando por 2, para saber se o resultado era maior ou menor que 69, você usou a memória operacional para responder esta pergunta. Sua memória operacional tem funcionamento limitado, e se a conta em questão tiver vários algarismos, você vai precisar de lápis e papel para fazê-la. Há quem faça isso sem o auxílio de papel, mas é mais difícil. Aqueles que realmente fazem contas mentais, muitas vezes nos contam que quando alguém pergunta sobre o resultado de uma conta para eles, é como se o resultado viesse à mente deles automaticamente. E você sabe por que isso ocorre? Porque essas pessoas têm uma construção de padrão tão eficiente em relação às quantidades que os numerais representam exatamente a ideia de quantidade. E por isso a resposta parece automatizada. Voltemos ao 38 e ao 69. Se você respondeu essa pergunta automaticamente, isso quer dizer que você tem um bom padrão numérico formado na cabeça. Você pensa em 69 e vê se o 38 cabe 2 vezes dentro dele, né? Essa forma de pensar sobre os números é cheia de significado e pode ser um passo importante para que você se dê bem na matemática. Uma das formas de criar esse jeito de pensar vem de uma antiga calculadora de origem oriental, o ábaco. Você conhece o ábaco? Esse é o ábaco. Se você enfrenta dificuldades com a matemática, o treino com o ábaco pode te deixar conhecendo os números e as quantidades melhor do que nunca. E eles podem deixar de ser um monstro para você. Treine seu cérebro.